Estúdio CBN. Apresentação Carol Pascovitch. De volta com o Estúdio CBN, estamos na terceira e última hora do programa desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024. Sextou, carnavrou, tudo junto, feriadou e agora 4 e 8. Saúde em Foco, com Alessandra Vidotto. Tem falado muito sobre dengue aqui no programa, né? Porque a gente está vivendo uma real epidemia, não só em Rio Preto, como em todo o país, não só de dengue, como também de chikungunya. E sempre quando estoura uma doença, quando a gente vê muitos casos de algo, também vem a desinformação deslanchada nas redes sociais. E é sobre isso que a gente vai falar com a doutora Alessandra Vidotto, não sobre só a desinformação, mas também muita informação de qualidade para os nossos ouvintes, né, doutora? Boa tarde. Sim, Carol, boa tarde a todos os ouvintes. Vamos trazer um pouco de informação de qualidade, baseado também na ciência, que é o que a gente sempre conversa aqui no programa. Exatamente. E doutora, tem vacina para dengue, tem vários métodos que a gente está vendo aí também nas redes sociais não tão eficazes, mas a gente vai falar disso depois. A vacina não é acessível para todo mundo pelo alto custo dela, R$1.000 as 2 doses juntas. Ainda a gente não tem nem previsão de quando isso vai chegar para o SUS, e quando chegar é só para as crianças, os adultos ainda não poderão receber as doses. O que a gente deve fazer de fato, né? Quais as medidas que a gente deve tomar? Ótimo, Carol. O que é importante que os nossos ouvintes entendam é o que a gente vai comentar hoje no programa, principalmente funciona como medidas complementares, porque a medida principal que a gente tem hoje em relação à dengue é cuidar do quintal, cuidar das casas para eliminar o criadouro, que é o mosquito, né, que transmite a dengue. Então, quando a gente fala de eliminar os criadouros, principalmente as pessoas precisam evitar água parada. Uhum. Água parada em vasos, em baldes, em bacias, em piscinas que ficam sem circulação, sem limpeza, ofurôs, tudo que pode armazenar água por um tempo pode ser um possível criador. Mas, para vocês terem uma noção de como isso é preocupante, quando eu estava na minha graduação na universidade, eu acompanhei um grupo que fazia pesquisa com a dengue lá na Unesp, e eles encontraram larvas em gotas de água que ficavam paradas em papel de bala. Nossa! Em tampinhas de refrigerante. Então, se tiver uma gota de água, 2 gotas de água ali, em qualquer objeto que está parado, é possível o mosquito colocar um ovo, estágio de larva, e aí já virem os mosquitos, né? Então é importante esse cuidado com água parada. E isso é responsabilidade de todos nós. Responsabilidade na nossa casa, no nosso quintal, na nossa vizinhança, no bairro. Então, é muito importante, né, todo mundo estar ciente dessa responsabilidade. Com certeza. E aí, nós recebemos uma sugestão, né, para comentar se repelentes naturais são eficientes. Sim, porque a gente vê muito nas redes sociais, né, Sim. doutora? Mistura água com não sei o que, com álcool. Dá certo, não dá? Vamos desmentir isso ou afirmar. Eu agradeço muito, inclusive, por essa sugestão, é um assunto importante. Os repelentes naturais, eles podem ser efetivos se forem utilizados da forma correta, que eu vou explicar para vocês, tá? Então, o que é importante que vocês saibam é que existem plantas que têm esse efeito repelente natural. Que plantas são essas? Normalmente plantas que são aromáticas, que a gente sente um perfume, um aroma, e elas possuem essa ação por ter um componente
nelas que são os óleos essenciais. Então, as plantas aromáticas possuem esses óleos essenciais. Vou dar alguns exemplos. A mirra, o alecrim, a alfavaca, manjericão, hortelã e uma que é bem comentada, que é a citronela. Como essas plantas são efetivas? Como elas funcionam como repelente natural? Estando no seu habitat natural. Em terra plantada, em vasos, ao redor das nossas casas, nos nossos quintais. Essas plantas, elas funcionam como repelentes naturais, estando lá plantadas, tá? Por que elas são efetivas? Nas folhas existem estruturas que armazenam esses óleos essenciais, e quando o sol bate, né, os raios solares penetram ali na folha, incidem na folha, ocorre a liberação desses óleos essenciais. Quando cai a água da chuva também, quando existe a possibilidade da gente molhar, aguar as plantas também, existe a liberação desses óleos essenciais. E aí fica no ambiente aquele cheiro, aquele aroma, e isso funciona como um repelente natural para os mosquitos. Então, uma forma efetiva é ter essas plantas plantadas em casa ou num quintal. Perfeito. Doutora, antes de você ir para o próximo tópico, tem uma pergunta de um ouvinte, é o Paulo Francisco. E ele perguntou se o cloro que a gente coloca na piscina mata o mosquito da dengue. Porque a gente sabe que a piscina é um grande local de água parada, né? Mata ou não? Ele impede, sim, que o mosquito se prolifere ali na piscina. Então, é uma medida efetiva e por isso existem as dosagens corretas para casa e em clubes onde tem maior circulação de pessoas. Então, normalmente a dosagem em residências é bem menor do que em lugares que frequentam mais pessoas. Então, sim, é uma medida efetiva para evitar a proliferação do mosquito. Perfeito. Pergunta de Paulo Francisco. Quem quiser enviar alguma pergunta, inclusive, nosso WhatsApp é o 17 991 34 19 59. Paulo, agradeço muito pela sua participação. Uma outra forma efetiva dessas plantas funcionarem como repelente natural é coletar as folhas dessas plantas, deixar secar, colocar no recipiente e queimar. Como se fosse um incenso natural. Quando existe aquela fumaça, também ocorre a liberação daquele aroma e também deixa os mosquitos longe daquele ambiente que houve a queima daquelas folhas. Existem também possibilidades de comprar velas aromáticas com esses óleos essenciais, também funcionam bem. E algo que eu faço em casa que é efetivo, existem difusores de tomada, que também são conhecidos como rechô, que podem ser colocados os óleos essenciais, tá? Principalmente de citronela, de lavanda, que auxiliam como medida complementar para deixar os mosquitos longe daquele ambiente. Então, a gente deixando o mosquito longe, ele deixa de ser um possível vetor transmissor da dengue naquela residência. Porque a dengue, normalmente, ela transmite em casa, por pessoas que estão ali próximas. Então, a gente precisa evitar esse mecanismo de transmissão, tá? E por último, é possível fazer sprays. Mas prestem atenção, sprays para ambientes. Então, a gente pode pegar um recipiente, colocar álcool, colocar essas folhas das plantas e borrifar em todo o ambiente. Dessa forma, pode ser uma medida auxiliar e preventiva para evitar os mosquitos ali na casa. E aí, então, eu trago a pergunta. E o repelente que a gente vê receita na internet para usar na pele? Gente, jamais utilizem esses repelentes, dessas receitas caseiras que circulam na internet, na pele de vocês. Por quê? Porque são, na maioria das vezes, utilizados produtos voláteis que podem causar queimadura, sem que você saiba qual é a concentração real e final daquele componente que está sendo utilizado. Você não tem certeza do que está sendo colocado
e da ação daquele produto. Então você pode sofrer queimaduras, desenvolver alergias, então isso não é seguro. A gente vê, por exemplo, aquele spray que é bem falado na internet com cravo. Eu não uso. Se eu não uso, eu não indico e não recomendo. Por que que é tão complicado ter um repelente para usar na pele? Porque precisa ter uma pesquisa controlada, ver o tempo de ação. Então, quanto tempo eu preciso passar na minha pele, eu preciso retocar ou reaplicar, é seguro, não causa queimadura, não causa alergia. Então, são estudos que são realizados por um tempo grande, com qualidade e segurança. Isso pode ser feito e está sendo feito, mas não com essas receitas naturais que circulam, caseiras, né? Sim. Que circulam na internet. Então, por favor, tomem cuidado. Eu tenho uma experiência que eu vou falar para vocês. Eu sempre busco uma forma um pouco mais natural em tudo que eu faço na minha casa. Então, eu conheço um óleo essencial que é puro, de qualidade, não... Muitos que tem no mercado não são óleos puros e não são confiáveis. Então, eu já fiz o repelente com óleo essencial, com creme hipoalergênico de qualidade. Testei com um tempo grande na minha casa, porque eu tenho uma pele sensível, minha filha também. Eu vi que era efetivo, a gente continuou usando. Inclusive, depois eu presenteei as professoras da escola da minha filha, onde a minha filha estudava, que era uma escola aberta. Todo mundo gostou muito, foi eficaz. Só que assim, se alguém falar pra mim, olha, vou te dar um repelente, eu não uso, porque eu não sei a forma Sim. como a pessoa fez. Eu já trabalhei em laboratório há muito tempo, eu sei como fazer, eu sei o quanto é a dosagem correta, a qualidade daquele creme, o recipiente que eu estou utilizando, então tá tudo feito da forma como precisa. Sim. Então, isso é um cuidado que a gente precisa tomar, tá? Qual é o repelente hoje que é indicado, que é mais eficaz para essa questão, né, da dengue? É um repelente à base de icaridina. Então, vocês encontram formulado já, né, vendido, preparado, mas existem farmácias de manipulação seguras que podem também manipular. E ele é o que apresenta maior tempo de ação e sem contraindicação, pode ser utilizado em gestante, em criança, então é eficaz, está pronto. A gente está numa fase de epidemia, de emergência, que não pode correr o risco de usar qualquer coisa. Sim. É uma segurança, é a saúde da população, então tomem cuidado com o que é visto, né? E como existe essa preocupação de trazer componentes, produtos mais naturais, existem pesquisas sendo realizadas em centros, em universidades. Então, a FATEC de Ourinhos tem estudo sendo desenvolvido com a citronela para repelente, para ser utilizado na pele. A Universidade do Paraná, Unipar, também tem tido resultados com larvas utilizando a mirra e uma espécie de cúrcuma, que é muito utilizada na alimentação. A UNO Chapecó foi divulgada agora, nesse início de ano, tá? No final de janeiro. É uma universidade de Santa Catarina, programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e Ciências Ambientais, tem utilizado essas plantas aromáticas já em fase final de teste, então eles estão em fase já para finalizar. Uhum. Óleos essenciais extraídos da unha de gato e casca-branta, que tem efeitos larvicidas, tá? Para o mosquito. E óleo extraído do crisântemo, que tem um efeito repelente. Então, em breve a gente vai receber esses produtos. E por fim, essa pesquisa de Santa Catarina, ela foi financiada por uma agência que é conhecida como a FAPESP de São Paulo, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Então, é uma pesquisa de qualidade para receber esse auxílio. E agora também divulgado recentemente um estudo da Universidade Federal da Paraíba, com inseticida e repelente eficaz, utilizando alecrim, o alecrim do serrote e alecrim da chapada. Que legal. Eles já estão em fase de inscrição da patente para
Muito interessante. para esse repelente. E aí, para finalizar essa temática do programa de hoje, eu quero falar rapidamente para vocês tomarem muito cuidado com receitas naturais e protocolos que podem funcionar como tratamento ou preventivo em caso de dengue. Tomem muito cuidado. Eu recebi essa semana alguns vídeos tratando dessa temática e eu vou comentar sobre 2 que foram os que eu mais recebi. Eu recebi de tudo quanto é lado em grupos, tá? Por isso que eu trouxe esses 2 exemplos. Eu tomei o cuidado de ir às redes sociais dessas 2 pessoas. Eu chequei todos os comentários, tudo que está sendo falado lá, e vou trazer também a repercussão desses vídeos, tá? O primeiro é uma mulher que fala que é naturopata e ela dá uma receita para usar limão e cana-de-açúcar para aumentar as plaquetas em caso de dengue. Não existe nenhuma comprovação científica, nenhum trabalho, nenhum estudo e nenhuma fase que comprove essa eficácia. O limão, ele é um alimento importante para o nosso organismo, para a fisiologia do nosso corpo, mas não da forma como ela citou no vídeo. Ela mostra um copo imenso de limão. Tem pessoas que não podem tomar aquela quantidade de limão e aí sai todo mundo querendo fazer essa receita. Não é eficaz, gente, não tem nenhuma comprovação científica. Essa pessoa, inclusive, recebeu muitas críticas nesse vídeo, tá? Então, precisa ficar atento em relação a isso. O segundo vídeo é de um médico, super influencer, tá? Tem muitos seguidores. E aí ele dá um protocolo que ele usou há 10 anos, usava há 10 anos, quando ele estava num posto de saúde. Então, imagina a mudança que ocorreu em 10 anos. Vocês não imaginam que a pesquisa evolui em 10 anos, né? Então, ele cita lá hidratação, uma quantidade muito grande de própolis, vitamina D, vitamina C e um fármaco que chama Bronchovaxon. Bom, esse componente, esse fármaco, ele funciona como uma vacina de via oral, tá? Com lisado de bactérias, como se fossem pequenos fragmentos de bactérias, que é muito efetivo para infecções bacterianas do trato aéreo superior e inferior. Dor de garganta, otite, sinusite, infecções de repetição por bactérias, mas não tem efeito nenhum para vírus, nenhum. Então a pessoa vai investir um valor alto e não vai ter nenhum tipo de efetividade no que ele fala. Então, quando a gente faz uso de qualquer tipo de vitamina, existe uma indicação médica. A pessoa passa por exames, ela vê todos os índices corporais e aí existe uma indicação. Ninguém pode sair tomando vitaminas ou qualquer tipo de complexo se não existe indicação. Se a pessoa tem uma boa alimentação, não precisa de administração de vitaminas. Então, resumindo, o que eu quero dizer para vocês? A ciência passou por uma questão muito importante com essa desinformação na época da Covid. Existem pessoas que tiveram lesões graves no trato gastrointestinal, principalmente fígado, por conta de medicação que falavam, né, que era eficiente. Muita gente saiu tomando, virou assim uma loucura e falta desses componentes, né, que eu não vou nem citar aqui. Isso é muito preocupante, os efeitos que uma medicação ou um protocolo equivocado pode ocasionar no corpo de uma pessoa, principalmente se essa pessoa tiver qualquer tipo de questão de saúde. Então, a minha dica é: procure um médico da sua confiança, um médico que seja experiente, que esteja atualizado e que seja competente. Você não tem essa pessoa, procure um centro de saúde, sempre procure um centro de saúde. Os centros de saúde sempre foram muito preparados para receber
o tratamento para dengue, né, o cuidado com os pacientes sempre foi muito efetivo, tá, no centro de saúde. Então, a gente tem que fazer a nossa parte na nossa casa, evitando os criadouros e procurar profissionais da saúde. Automedicação é muito perigosa. Com certeza. E até você já respondeu a pergunta de um outro ouvinte, doutora, que é o Luiz Carlos. Ele perguntou se as gotas de um doutor eram eficientes. Eu não vou citar o nome do doutor, mas pelo que você descreveu desse doutor que passa essa vacina via oral, acredito que seja essa a pergunta do nosso ouvinte Luiz Carlos, que agora já foi respondida. Então a gente tem que ter muito cuidado. Na dúvida, procure um médico da sua confiança, pergunte sobre essas gotas, ou sobre essa receita, sobre essa medicação. Essa medicação que eu citei aqui, ela é super efetiva na otorrino. Então, médicos que têm essa questão, né, com pacientes com infecção de repetição por bactéria, indicam, mas não para uma doença que é causada por um vírus. Então, a gente precisa de orientação do profissional que é especializado, que estudou para aquilo. E existem muitos protocolos e muitas, entre aspas, receitas que servem como além de uma desinformação de serviço à ciência, como uma maneira de ganhar dinheiro. Então, precisa ter esse cuidado, né? Com certeza, doutora. Obrigada, viu, pela participação e por trazer um tema tão importante pra gente, mais uma vez. Carol, sou eu que agradeço e para mim, como sempre, foi um prazer. Para mim também, doutora, é sempre um prazer levar tanta informação de qualidade para os nossos ouvintes. E obrigada a todos que participaram. Lembrando, o nosso WhatsApp é o 99134-1959. Todas as perguntas que vocês fizerem serão respondidas ao vivo. 4h30, intervalo.